Fala moçada, tudo bem? Bom, vocês devem estar talvez estranhando um pouquinho o cenário aí que eu tô gravando esse vídeo. Apesar de que esse é o primeiro também do canal, né? É porque essa semana eu tô tirando, né, um tempo das atividades. E aí, até por conta disso, resolvi falar desse tema do network, né? Era o único tempo que eu conseguiria para gravar esses vídeos para falar desse assunto. Bom, falando um pouquinho sobre mim, né? Que vocês me conheçam também. Sou engenheiro, né? Meu nome é Elvis. Junto com meu irmão, nós montamos esse grupo, né? De vagas e dicas para engenharia civil. Para vocês, engenheiros civis, eu acredito que a maioria deve estar nos grupos e que está assistindo esse vídeo deve ser engenheiro civil. Bom, então falando sobre mim, sou engenheiro civil, formado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás desde 2015 e me formei bem naquele momento do impeachment da Dilma, né? Então o Brasil estava passando por uma crise muito grande e eu decidi que eu não ia ficar em Goiânia. Sou natural de Rio Verde, cresci numa cidade chamada Montevidéu e é um pouquinho de mosquito aqui. E fiz faculdade em Goiânia e depois, quando concluí a faculdade, regressei a Montevidéu nesse momento, né, de crise política, né? E em Montevidéu eu tive a oportunidade de empreender, construindo casas para vender, pegando obras para fazer. Depois me casei, mudei para Orizona, cidade também aqui de Goiás, e continuei nessa caminhada, né, de empreendedorismo. Fazia muito projeto, né, para residências e nessa dinâmica. Depois a gente retornou para Montevidéu e eu trabalhei durante um tempo como superintendente de engenharia e obras em Montevidéu, né, na prefeitura de Montevidéu, setor público, né, apesar de não ser concurso, ser um cargo de confiança que a gente diz no interior, né, cargo comissionado. E depois eu trabalhei numa construtora, construindo um prédio de médio porte em Jataí, cidade do interior de Goiânia também, de Goiás, aliás. E depois nós regressamos, né? Minha esposa ficou grávida e a gente regressou para Goiânia e é onde nós estamos hoje, né? Eu trabalhei em algumas construtoras com construção, né, de empreendimentos, stand de vendas, algumas obras relativamente pequenas e na parte de documentação, a BITS, né? A BITS, alvará de obra, essas coisas. E atualmente trabalho numa construtora, a gente constrói, faz obra de reforma, retrofit, né? E eu estou justamente no momento de transição. Eu vou começar em um novo emprego a partir do mês de janeiro em uma nova construtora. Bom, só um resumo, né, pequeno da minha caminhada. Acredito que vocês também têm a caminhada de vocês e com certeza uma caminhada muito bonita. E por que eu me encontro apto a falar da questão do network, né? E já entrando mais no assunto, né, que é o motivo desse vídeo. A minha caminhada ela foi feita muito de network, né, de amizades qualificadas, que é o que eu sempre digo. O meu primeiro emprego eu consegui através de network, né, sem ser relacionado à construção civil, meu primeiro emprego mesmo de vida. E depois o meu primeiro estágio, e que fez muita diferença em toda a minha caminhada, né? Ter estagiado logo no primeiro período
foi muito importante para minha caminhada. Então, e eu vejo que o network foi o ponto fundamental para que eu conseguisse, né? Só dando um contexto, né? Eu sou uma pessoa que vem de uma família humilde, simples, né? Pobre, do interior, e chega na capital, vai fazer uma faculdade particular, né? E sem muitos conhecidos, mas diferente de todos os meus colegas de faculdade, consegue um estágio no primeiro período, né? Como isso, né? E quem já é engenheiro sabe que você acolher um jovem estudante no primeiro período de faculdade é muito complicado, porque o conhecimento é muito pouco sobre tudo, né? As primeiras matérias de formação são muito voltadas à matemática, né? Cálculo 1, 2, 3, enfim, essas coisas que vocês se lembram aí também. Então é muito difícil você ter um estagiário ainda no primeiro período de faculdade, né? E eu consegui, né? E isso foi muito importante durante todo o restante da minha carreira, porque em todo o estágio, todo o processo seletivo que eu participava, eu já tinha essa experiência do primeiro estágio, né? E foi estágio de obra, então isso tudo fez muita diferença. Mas como que alguém consegue um estágio no primeiro período, sem experiência, sem grandes amizades, né? Sem um pai que o beneficie, né? Como que isso acontece? Justamente pelo network, né? Network é uma palavra em inglês, né? Que significa, acho que inglês não é o meu forte, mas significa acho, rede, né? De relacionamentos, alguma coisa nesse sentido, né? E bom, no meu caso, quando eu consegui o meu primeiro emprego foi como secretário na paróquia, numa paróquia daqui de Goiânia, né? Secretário do padre, né? E esse padre a gente fez uma grande amizade e ele me indicou para o meu primeiro emprego, que era ser auxiliar administrativo numa loja de roupas, né? De shopping. Só que o ponto é que o mesmo dono da loja era dono de uma pedreira aqui em Goiânia. E a gente sabe que pedreira está muito ligada a construtoras, né? E foi a partir daí que ele, sabendo do meu sonho, né, de ser engenheiro civil, me disse que conseguiria para mim o meu primeiro estágio. Eu imaginava que seria já no segundo, no terceiro, no quarto período, mas logo no primeiro período ele já me conseguiu o meu primeiro estágio, né? Isso fez toda a diferença, como eu já disse. Então daí a importância do network, né? O network, ele vence barreiras, né, que você precisaria passar. Então, algo que eu teria que ter experiência para ser minimamente capaz de concorrer a uma vaga, né? Por eu ter uma pessoa que me conhecia e que sabia de uma construtora que precisava de um estagiário, eu consegui essa vaga sem ter nenhuma experiência. Apesar de que pelo meu pai ser mestre de obra, então eu cresci dentro de canteiro de obra. Minha casa era um canteiro de obra, né? Era fundição, né, de pré-moldado, então eu cresci com isso, né? Cresci vendo meu pai lidando com funcionários e tudo mais. Mas para o que se pede mesmo, né, para um bom estágio, eu não tinha experiência suficiente. E foi justamente o network que me fez queimar etapas e conseguir. Eu lembro que eu era muito admirado por todos os meus colegas de faculdade nessa época, né? Isso trouxe problemas também, porque eu não consegui ir bem no primeiro período, porque eu tinha responsabilidades com a obra, né? E isso me trouxe alguns problemas também dentro da faculdade. Mas eu vejo que é lógico que a gente deve se dedicar e aprender ao máximo todas as matérias. Mas eu vejo que para o mercado, a questão de você saber fazer as coisas, às vezes, vale mais
do que você ter tirado boas notas e ter terminado o curso no tempo certo e tudo mais, que a gente já sabe disso, vocês também devem saber. E, bom, sobre o network, mais uma vez, né, eu estou contextualizando tudo isso para evidenciar que na minha vida isso foi muito importante, né. Lá atrás até que eu não sabia que isso era tão importante, as coisas foram simplesmente acontecendo. Mas depois eu entendi que a minha caminhada foi diferente de muitos outros engenheiros, justamente porque eu tive essa oportunidade de network muito cedo, né? E é isso que eu quero deixar para vocês. Dentro disso, eu me esforcei muito em cada processo seletivo que eu fiz, em cada nova vaga. Você vê que eu fui superintendente de engenharia e obras. Eu tive a oportunidade de tocar obra lá em Jataí, construindo um prédio, né, de 5 pavimentos. Tive oportunidade também de trabalhar na legalização de imóveis, né, numa grande construtora de Goiânia. A gente sabe que esse departamento tem crescido muito. Com certeza é uma das demandas mais importantes que vão existir nos próximos anos, né? Essa questão o pessoal chama muito de analista de legalização ou algo parecido, prospecção de terrenos, né, que está um pouco ligada também. E agora, né, para o meu emprego também, né, eu toco obras retrofits, eu acompanho obras que estão em São Paulo, em outros lugares do país, e às vezes tem que viajar bastante, né, mas faz parte da caminhada, né. E tudo isso eu vejo que foi porque eu soube ativar o meu network, as pessoas que eu conhecia, as minhas amizades no momento certo, na hora certa, para que conseguissem para mim um emprego ou que conseguissem para mim trabalho, né. Quando eu tive em Montevidéu, que eu atuei como engenheiro civil, empreendedor, saber ativar bem o meu network foi fundamental para que eu conseguisse pegar as primeiras obras e fizesse uma cartela de clientes dentro de um nicho específico de mercado que me deu uma segurança muito boa, né? Que me deu uma tranquilidade muito boa, um ritmo bom de obras, né? E isso para vocês também é muito importante, não só obras, mas quanto a serviços, pequenos serviços ligados à engenharia, né, como desmembramento, remembramento, alvará de obra, habites, escrituração, né, de imóvel, também que a gente fala verbação de imóveis, né, projetos, né, corpo de bombeiro, Suvisa, projetos para a prefeitura. Então tudo isso eu vivi também na prática, né? E eu sei muito bem o que eu fiz para conseguir cada um deles, né? Cada um desses serviços, eu sei muito bem o que eu fiz ativando o meu network para conseguir cada um deles. Então, é sobre isso que a gente vai falar, né? Nos próximos 2 vídeos. Esse vídeo é mais introdutório para mim falar um pouco da minha experiência, de quem eu sou, minha experiência de vida. E nos próximos vídeos a gente vai falar mais especificamente como você vai fazer, bem prático, tá, pessoal? Esse canal que a gente está começando agora, eu quero que seja um canal para vocês mesmo, para ajudar vocês, para ajudar quem precisa. Eu sei que eu bati muito a cabeça durante muito tempo por não saber algumas coisas e eu quero simplesmente passar para vocês aí, para vocês poderem aproveitar ao máximo e conseguir fazer com que a carreira de vocês deslanche e seja um sucesso, né? Então, eu vou me esforçar para gravar outro vídeo, colocar aqui no canal para a gente poder dar sequência a essa didática e essa dinâmica, beleza? Forte abraço, acompanha a gente aí, tem um grupo de Telegram, tem um grupo de WhatsApp, a gente está se organizando cada vez mais para entregar para vocês bons conteúdos de forma bem prática, né? Para que vocês possam sair executando o que a gente passa para vocês aqui. Então, até mais, forte abraço, até a próxima.